detalhes lá na coluna Grande Angular, junto com Samara Swingel, né? Isa, que trabalha com você, que traz todos esses detalhes. Mas a gente vai falar de eleições, vamos falar um pouquinho mais sobre os debates de ontem. Isadora Teixeira esteve aqui ontem conversando, né? Trazendo ali as reações sobre o debate que envolveu os candidatos aqui ao governo do Distrito Federal. Nós estávamos juntas e eu queria que a Isa pudesse trazer uma análise, né, desse primeiro debate com esses candidatos ao Palácio do Buriti. E também sua avaliação, Isa, como foi ali, porque a gente está conversando com alguns especialistas, porque sempre falavam assim, quem foi o vencedor desse debate? Quem foi o vencedor desse debate? Eu queria que você pudesse trazer a sua avaliação, quem melhor se saiu nesse debate, Isa. Marília, então, a gente estava aqui ontem ao vivo acompanhando e trazendo todas as informações aí sobre esse primeiro enfrentamento entre os principais candidatos ao governo do Distrito Federal, realizado aí no debate da Band na noite deste domingo. E o que a gente viu, que já era esperado, é que a governadora e atual candidata à reeleição, Celina Leão, foi de fato o principal alvo ali de todos os demais concorrentes. É claro, quem está no governo, quem tem a caneta, é sempre vidraça, e ela foi alvo de críticas pela situação do Banco de Brasília, o BRB, que comprou aí 12 bilhões em créditos podres do Banco Master, e que ela tenta aí achar uma solução por meio de um acordo que está sendo, que já foi homologado no Supremo, mas não foi efetivado. Então vai ter uma nova reunião essa semana, a gente deve ter novidades sobre esse assunto. Ela foi bastante cobrada sobre isso, ela também foi cobrada sobre a queda do índice do Distrito Federal no IDEB, que mede a qualidade da educação pública. Todos os candidatos falaram sobre esse assunto, defenderam aí mais aplicações de recursos na educação. Ela também foi cobrada sobre as filas na saúde, foi cobrada sobre outros assuntos como o transporte, e a Celina respondeu, ela disse que já era um jogo de cartas marcadas e respondeu a todos os questionamentos. Em um primeiro momento, a primeira fala dela foi de tentar mostrar que é um novo governo, e ela quer deixar claro ali que ela não tem vinculação com o ex-governador Ibanez Rocha, apesar de ter sido vice dele nos últimos 4 anos. Ela disse que é um novo governo, que quando ela assumiu, ela encontrou ali um déficit nas contas públicas e que em 4 meses ela conseguiu reverter aí por meio de ajuste fiscal. Nesse ponto específico das finanças públicas, o ex-governador e candidato José Roberto Arruda apontou ali, sugeriu que Celina teria realizado uma pedalada fiscal em razão desses números apontados. E a gente lembra aqui, Marília, que José Roberto Arruda tem aquele problema na justiça, foi preso quando era governador em 2010, respondeu aí nos últimos anos a diversos processos em que ele é acusado de corrupção, improbidade administrativa, foi condenado em 6 processos em segunda instância a inelegibilidade por improbidade administrativa, e ele tenta aí fazer valer a sua candidatura com base na flexibilização da lei da ficha limpa, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, com 2 votos contra esse afrouxamento das regras, e isso pode voltar a ser discutido ainda aí durante esse período da campanha eleitoral, em menos de 2 meses. Apesar disso, José Roberto Arruda vai tentar registrar a candidatura, e isso deve ser discutido no judiciário, se ele pode ou não pode concorrer, mas fato é que ele tem essas 6 condenações, isso foi lembrado pela adversária dele, Celina Leão, lembrando aqui que Celina e Arruda pontuam como os 2 principais candidatos, segundo as últimas pesquisas eleitorais registradas no TSE e divulgadas. Então, eles se enfrentam ali diretamente. A Celina também deu uma alfinetada no Arruda, dizendo ali nas suas palavras finais que Brasília não merece uma pessoa que já foi presa, já foi condenada. Arruda também tentou alfinetá-la dizendo que ele defende a candidatura dela, apesar dela ter sido alvo da Operação Drácon. Operação Drácon é aquela em que, quando Celina era presidente da Câmara Legislativa, ela foi investigada por suspeita, junto a outros deputados distritais suspeitas
de irregularidades na destinação de emendas para a saúde. O Ministério Público chegou a denunciar a Celina e outros deputados. Eles foram absolvidos em primeira instância no Tribunal de Justiça. Houve recurso e está aguardando o julgamento aí em segunda instância no Tribunal de Justiça do DF, mas ela tem uma sentença favorável a ela, que é a sentença de absolvição. Mas a Arruda lembrou desse assunto, desse tema, e os outros candidatos também falaram sobre as questões da cidade. A Paula Belmonte defendeu ali naquele momento o investimento em microempreendedores, empreendedores da cidade, em vez de, como ela citou, patrocínio a campeonatos fora do país, como a antiga gestão do BRB fazia, né? E esses patrocínios acabaram sendo suspensos aí nos últimos meses, após essa polêmica envolvendo o Banco Master. O Leandro Graz falou sobre a questão da educação, defendeu aí os maiores investimentos na educação. José Roberto Arruda falou sobre a proposta dele para ampliar as linhas de metrô, defendeu também melhorias no sistema de saúde. A Celina se defendeu dizendo que ela, enquanto governadora, nos últimos 4 meses, já contratou aí mais de 5 mil cirurgias, mais de milhares de procedimentos para desafogar os hospitais, as emergências, para que essas unidades de saúde possam atender casos de maior complexidade, né, e não as cirurgias eletivas. E os candidatos, o Kiko Caputo, que é do Novo, defendeu o enxugamento da máquina pública. Ele citou ali que o Novo, em Minas Gerais, quando Romeu Zema era governador, conseguiu melhorar os índices do Estado com apenas 11 pastas, e Kiko lembrou que o GDF hoje tem mais de 35 secretarias. Ele defendeu o enxugamento dessa máquina pública. Então, a gente teve aí esse primeiro debate, um momento em que os candidatos se apresentaram à população, né? A gente tem algumas figuras conhecidas, como é o caso de Celina, atual governadora, José Roberto Arruda, ex-governador, Paula Belmonte, que já é deputada distrital, Leandro Graz, que já foi deputado distrital. A gente tem como novidade aí o Kiko Caputo e o Ricardo Capelli. Ricardo Capelli defendeu também melhoria do transporte público, conseguiu alfinetar ali a Celina em alguns momentos sobre essa questão dela ser dela ter sido vice de Ibanez Rocha. Ele a chamou, inclusive, de camaleoa por ter defendido o governo antes e agora dizer que não tem nada a ver com o governo de Ibanez. E Capelli também fez essa defesa aí de pautas da educação, de transporte. Então, foi um primeiro momento em que os candidatos se apresentaram para a população como postulantes aí ao Palácio do Buriti, atacaram a governadora Celina Leão, candidata à reeleição. Ela já estava preparada, ela mesma disse que ali era um jogo de cartas marcadas e que ela estava pronta para a luta. E eu estava até olhando aqui o perfil dos candidatos nas redes sociais, todos estão aproveitando bastantes cortes deste debate para poder repercutir aí tudo o que foi falado, esses momentos de embate, né? É o que a gente já previa, né, Marília? Cada vez mais as redes sociais presentes, muitos, inclusive, a Celina compartilhou um vídeo de IA que foi publicado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que é candidata ao Senado na chapa de Celina, em que Celina aparece montada em um leão e os outros candidatos assustados. Então, os outros candidatos estão usando os cortes em que eles alfinetam Celina e apontam o que eles dizem que são contradições. Então, é isso, assim, acho que foi um primeiro debate em que os candidatos se apresentaram, falaram um pouco de suas propostas e agora a gente deve aguardar aí os próximos enfrentamentos e aguardar também o registro das candidaturas. Até o momento, nenhum desses 6 principais candidatos registrou, de fato, a candidatura na Justiça Eleitoral. O prazo acaba no dia 15. Que é sábado, né, Isa, que termina esse prazo. E no dia 16 já pode começar a campanha eleitoral, Exato. Que é quando eles podem pedir os votos, né, à população. E é muito importante, né, que a população também participe, veja esse debate. Tá com preguiça, não quer ver ali aquelas 2 horas de debate? A gente tem reação aqui, fica mais fácil para você. Temos aqui a nossa live que nós fizemos ontem. É só você acompanhar aqui no nosso canal do YouTube, já se inscreva. Temos alguns recortes também de análises que foram feitas aqui pelo nosso time.
Então não se esqueça. Quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no Distrito Federal, mas também no Brasil inteiro? Entra lá em metrópolis.com, vai na coluna Grande Angular e lá você vai conhecer o trabalho da Isadora. E daqui a pouquinho nós já vamos ter cortes aqui no nosso canal do YouTube. Isa, te agradeço, boa semana e a gente se encontra aí na próxima. Até mais, Marília. Obrigada.